Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Nós estamos aqui já para começar mais uma vez, com a graça de Deus, a nossa Escola da Fé. Estamos estudando a vida de Jesus Cristo, os mistérios da vida de Cristo. Hoje nós vamos tratar dos mistérios da infância de Jesus. Depois vamos tratar também dos mistérios da vida pública, depois dos mistérios da sua paixão, morte, ressurreição, ascensão ao céu, etc. Ok? Vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção para esta nossa conversa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vocês já perceberam que nós estamos fazendo uma catequese assim prolongada sobre o mistério da salvação, a história da salvação, né? Quero mostrar a você duas fontes que eu tenho usado, basicamente. Esse livro, Esta é a Nossa Fé, toda a nossa fé católica resumida, né, neste livro. E, claro, o Catecismo da Igreja Católica, né, que é, como disse o Papa São João Paulo II, o texto de referência da fé católica. João Paulo diz que aquele que quiser conhecer o que a Igreja nos ensina, o que a Igreja acredita, está aqui. Se você conhece o Catecismo, né, você não vai ser enganado e não vai enganar os outros. Inclusive, para facilitar as pessoas usarem o Catecismo, eu escrevi esse folheto, esse livrinho aqui, né? É um manualzinho de como é que você usa o Catecismo, como usar o Catecismo da Igreja Católica. Aqui eu coloco no final dele aqui, né, uma série de referências, né, espécie de um dicionário, onde na frente de cada palavra você encontra qual é o número do parágrafo do Catecismo que ajuda você a tirar a sua dúvida. Ok? Então eu chamei de como usar o Catecismo da Igreja Católica. Muito bem, vamos em frente. Hoje queremos conversar sobre os mistérios da infância de Jesus. Muita gente pergunta como é que foi a infância de Jesus, etc. Vamos conversar um pouco sobre isso. Primeira coisa que eu quero dizer é que Deus preparou a vinda do seu Filho ao mundo, que realmente é um acontecimento sobrenatural, né, mais importante da história da humanidade, né? Então, durante séculos, Deus preparou a vinda de Cristo. A gente sabe que os profetas todos, né, praticamente lá, desde Abraão até o último profeta, Malaquias, Miqueias, Zacarias, falaram da vinda do Messias, né? A gente sabe que houve uma primeira aliança, né? Deus com Abraão, Isaac, Jacó, e tudo Deus faz convergir para Cristo, né? E anuncia o Cristo pela boca dos profetas. É interessante a gente notar que a logística romana, quando Cristo nasceu, né, que construiu cerca de 100.000 quilômetros de estradas, né, e encheu o mar Mediterrâneo de navios romanos, isso facilitou, né, a evangelização. Deu à igreja os meios de propagar o evangelho da salvação. Foi muito importante isso, né?
é aquilo que São Paulo diz que na plenitude dos tempos, está lá em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. O que é essa plenitude dos tempos? Exatamente ali no auge do Império Romano, né? Quando era imperador César Augusto, Roma estava no esplendor, né, do seu poder, tinha conquistado toda a volta do mar Mediterrâneo, tudo pertencia ao Império Romano. Eles chamaram o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Nenhum navio podia atravessar ali o Mediterrâneo sem ter o alvará do porto romano que ficava ali perto de Roma, na cidade de Óstia, né? Então, Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho. Por outro lado, a língua grega foi a língua que facilitou o Evangelho. Porque o grego no tempo de Cristo era como o inglês hoje, usado no mundo inteiro. Tanto é que São Paulo, que era judeu, sabia o hebraico, sabia o latim, mas sabia perfeitamente o grego. Por quê? Porque São Paulo era de uma cidade, né, de Tarso, hoje na Turquia, que se falava o grego, embora fosse uma cidade pertencente também ao Império Romano. Bom, então a língua grega também foi algo muito importante, né? O padre da igreja chamado Orígenes, que foi de Alexandria, Orígenes ele nasceu em 184, morreu em 254, veja lá, século III. Ele disse que Deus preparou os povos e fez que o Império Romano dominasse o mundo inteiro, porque a existência de muitos reinos teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a terra. Ele escreveu isso numa carta contra Celsus, né, que era assim um filósofo romano que atacava muito a fé católica. Então, num escrito contra essa doutrina de Celso, né, Orígenes colocou essa questão. Bom, também São Clemente de Alexandria, né, que morreu em 214, foi um bispo importante em Alexandria, ele diz que a filosofia é um dom que Deus concedeu aos gregos, né? Ele diz que a filosofia educou o mundo grego, assim como a lei de Moisés educou os hebreus, orientando-os para Cristo. Então, vocês estão vendo que os padres da igreja, eles tanto dizem que toda a logística romana, como a língua grega e a filosofia, de certa forma, preparou a chegada de Cristo, né? E aí a gente vai ver muitas citações na Bíblia anunciando como é que seria a chegada do Messias. Por exemplo, a gente conta lá que ele descenderá de Isaac, está lá em Gênesis 22:4, de Jacó, Gênesis 28:14, da tribo de Judá, Gênesis 49:8, da família de Davi, está cheio de citações, né, em Jeremias, né? Ele nascerá de uma virgem, Isaías 7:14, né? Diz lá o livro do Gênesis, no capítulo 49, no versículo 10, não cessará o poder supremo da tribo de Judá, enquanto não vier o Messias. Então o Messias estava anunciado que viria da tribo de Judá. Está aí perfeito. Ele nasceu, né, José, da tribo de Judá, porque a descendência se fazia pelo pai, né? O profeta Malaquias, ele anunciou que o nascimento do Messias seria em Belém de Judá, está lá em Miqueias 5:11. Depois, Zacarias, ele predisse que a venda do Messias seria por 30 moedas e que o traidor as lançaria no templo. Olha que interessante. E com ela se compraria um campo chamado olaria. Está lá em Zacarias 11, versículo 12. Né? E tem muitas outras citações. Os Salmos, por exemplo, mostram como é que seria a morte do Messias. Né? Anunciaram que o Messias seria despojado da sua túnica, dividida por sorteio entre os soldados. Está lá no Salmo 21:19. Seria morto com as mãos e os pés transpassados por cravos, Salmo 21:17, né?
Depois, o Salmo 68 também, Salmo 21, diz, né, no suplício da cruz ele sofreria sede, a língua colada no paladar, é o Salmo 21, 16, ele daria um vinagre para beber, o Salmo 68, 22. Veja, é impressionante. Olha, são mais de 30 assim, previsões detalhadas de o que aconteceria com Cristo. É lamentável, né, que os doutores da lei, no tempo de Jesus, os sumos sacerdotes, não aceitaram esta previsão do que seria o Messias. Por quê? Porque esperavam um Messias nacionalista, político, social, que fosse libertar Israel do jugo romano, fosse libertar Israel, né, não sei, de Pilatos, de Herodes. Então, eles interpretaram completamente errado a Sagrada Escritura. Veja o perigo que é da interpretação errada da Bíblia. Por isso que a Igreja diz para nós, lá no documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II, o ofício de interpretar corretamente, sem erro, a palavra de Deus cabe exclusivamente ao magistério da Igreja. Bom, depois ainda a gente vê outras citações. O Salmo 21 é cheio de referências sobre a morte de Cristo, né? Todos zombariam dele na cruz. Esperou no Senhor, livre-o, salve-o, se é que o ama, e assim por diante, né? O profeta Zacarias anunciou que permaneceriam a olhar o cadáver aqueles mesmos que o haviam atravessado com as suas lanças. Está lá em Zacarias 12, 10. Isaías, então, meu Deus, Isaías predisse uma série de coisas, né? Predisse que o Messias seria apontado como malfeitor e entre eles seria colocado, né? Capítulo 53, versículo 3, seria condenado à morte, que haveriam de esbofeteá-lo, açoitá-lo e nele escarrar, né? Ele seria despojado da sua túnica, ela seria dividida por sorteio, ele seria morto com as mãos, com os pés transpassados por cravos. Eu estou citando tudo isso para você perceber como é que o Antigo Testamento já tinha detalhado como é que seria o Messias. De modo que aqueles que não receberam Jesus como Messias não têm desculpa, né? O Salmo 40 diz que o Messias seria traído por um amigo, né? Seria abandonado por seus discípulos. O profeta Zacarias, no capítulo 13, seria acusado por falsas testemunhas. Ele ficaria mudo diante dos seus acusadores. Isaías 53. Seria açoitado, ferido. São muitas e muitas citações. Seria esbofeteado, cuspido. Isaías 50. Seria escarnecido. Suas mãos e pés seriam transpassados, Zacarias 12. É demais o número de citações, né? E seria, por fim, crucificado entre malfeitores, tá? Entre os dois ladrões. Isaías 53, 12. Intercederia pelos seus algozes, está lá em Isaías 53, 2, intercedeu. Tá? Seus amigos o contemplariam de longe, Salmo 37. Interessante o detalhe dos ossos, né? Seus ossos não seriam quebrados. Quando, né, foram eliminar realmente aqueles que estavam crucificados, para que eles morressem logo, porque no dia seguinte, que era o sábado, que era a Páscoa dos judeus, não podia ficar nenhum corpo insepulto. Então os soldados quebraram as pernas dos dois crucificados com Cristo, porque quebrando a perna, o corpo dá uma arreada e a pessoa morre logo asfixiada. Quando foram quebrar a perna de Jesus, perceberam que já tinha morrido. Então, seus ossos não seriam quebrados. Salmo 33, versículo 21. Seu corpo seria colocado na sepultura por um homem rico. Olha que detalhe, né? José de Arimateia, Isaías 53, 3. É impressionante. Eu não sei se você já pôde fazer essa reflexão. Com que riqueza de detalhes, né,
o Antigo Testamento já previa, né? Então, quando veio então a plenitude dos tempos, então Deus enviou seu Filho que estava previsto desse jeito, nascido de uma mulher. E é bonito que São Paulo, ele nasceu submetido à lei, a fim de remir, ou seja, salvar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Adoção, se nós somos adotados em Cristo como filhos do Pai. Isso acontece pelo batismo. Quando nós somos batizados, nós somos adotados em Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo e somos então filhos de Deus por adoção. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1250, né, diz exatamente isso, né, que os pais devem batizar logo seus filhos imediatamente após o nascimento para que se tornem filhos de Deus. É bem claro o que o Catecismo coloca sobre isso. Então, essa é a primeira parte da nossa conversa que eu quis colocar, né? Deus preparou o mundo para o seu Filho chegar, os profetas anunciaram com essa riqueza de detalhes, então o Cristo chegou. Ok? Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, meus amigos e amigas, nós estamos aí na nossa Escola da Fé de hoje, conversando sobre, né, Jesus na sua infância, na sua chegada, preparação para ele chegar e toda a sua vida. Eu queria mostrar a vocês, nós estamos aí em época que nós vamos celebrar, né, a Eucaristia, Corpus Christi. Eu queria mostrar a vocês um livro muito bom que nos ajuda muito nessa reflexão. O livro do Dr. Scott Hahn, né, O Banquete do Cordeiro. Esse livro é um best-seller no mundo inteiro, né? Nós publicamos aqui na nossa editora, só aqui na nossa editora nós já estamos aí com não sei quantas edições já feitas, né? É impressionante esse livro do Dr. Scott Hahn. Era um homem que era protestante, né? Presbiteriano, batia na igreja pesadamente, doutor em Sagrada Escritura, mas quando se converteu, se tornou aí essa beleza, né? Um outro livro que nos ajuda na Eucaristia, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Esse livro que eu fiz foi, na verdade, fazer uma compilação de uma coleção de 5 livros do grande santo São Pedro Julião Aymar, um santo devotíssimo da Eucaristia, né? Então, deixei como referência para quem quiser aprofundar nisso. E vamos em frente. Então, para a chegada de Jesus, Deus então enviou um precursor. O precursor é aquele que vai à frente. Então, São João Batista, né, é o precursor imediato do Senhor. Foi enviado para preparar o seu caminho, né, e revela, né, Jesus, o Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito importante isso que João Batista disse. João Batista podia ter anunciado o Messias de muitas maneiras, né? Como diz lá o Salmo 44, ele é o mais belo dos filhos dos homens, ou o esperado das nações, o Filho bendito de Deus. Não, João foi na missão de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que era o Cordeiro de Deus? Lá no livro do Levítico, no Antigo Testamento, tinha lá aquilo que eles chamavam de holocausto perpétuo. Todo dia, de manhã, 6 da manhã e 6 da tarde, no templo de Jerusalém, os sacerdotes sacrificavam um cordeirinho de 1 ano sem defeito, para que o sangue derramado daquele cordeirinho, né, aplacasse a ira de Deus por causa do pecado do povo. Era o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, né? Então, quando João Batista coloca isso, ele está mostrando que aquele cordeirinho lá do Antigo Testamento, na verdade, era apenas uma prefiguração do verdadeiro Cordeiro de Deus que morre na cruz para remir a humanidade, né? Para expiar os nossos pecados. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Né? Então, precedendo a Jesus, né,
com o espírito e o poder de Elias. Né? O profeta Miqueias tinha anunciado que antes do Messias chegasse, né, viria Elias voltaria. E muitos achavam que Elias fosse ressuscitar. Jesus disse, não, Elias já veio, é João Batista. Né? Só que ele vem com o espírito e com o poder de Elias. Né? Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, aquele que venceu mais de 400 falsos profetas, né? Lá na Samaria, que prestavam culto a Baal, né? Aquela cena interessantíssima de Elias vencendo. Então, João, ele vem com esse espírito de Elias, com esse poder de Elias. Né? Então, está aí. Os traços do rosto do Messias esperado começam a aparecer quando Isaías teve, então, a visão da glória de Deus. É interessante que lá no capítulo 11 de Isaías, ele coloca essa espécie de um retrato, né, do Messias. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Quem é Jessé? É o pai de Davi, da tribo de Judá, como estava previsto. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. O que aconteceu no batismo de Jesus? O Espírito Santo repousa sobre Jesus como homem, porque como Deus, o Verbo está ali em Jesus. A pessoa de Jesus é o Verbo, mas ele era homem também. Então ele recebe o Espírito Santo. Né? E aí ele coloca aqueles 7 dons do Espírito Santo. Espírito de sabedoria, inteligência, espírito de conselho, de fortaleza, conhecimento, temor de Deus, fortaleza. Né? Então, a igreja nos ensina que quando nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo, a gente recebe esses dons infusos para que a criança, então, possa se desenvolver na fé do Cristo e da igreja. Né? Bom, aí nós chegamos no mistério do Natal. A gente sabe que Jesus nasceu na humildade de um estábulo, né? Em uma família pobre. As primeiras testemunhas do nascimento de Jesus são quem? Simples pastores. E os primeiros que souberam do nascimento de Jesus foram os pastores. Por quê? Porque é o seu povo, os judeus. Mas Jesus não comunicou o seu nascimento aos sumos sacerdotes, nem aos doutores da lei, nem aos fariseus, nem aos saduceus, não. Ele anunciou aos simples pastores que estavam lá no campo de Belém, cuidando das suas ovelhas. Então, é nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória desta noite, né? Glória a Deus no mais alto dos céus. Né? E diz ali, né, para nós, né, a igreja, que hoje a Virgem traz ao mundo o eterno. E a terra oferece uma gruta àquele que é inacessível. Aquele que não cabe no universo, ele nasce numa gruta. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com aquela estrela que vai guiá-los até a gruta de Belém. Pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno. Né? Canta a igreja. Né? Então, ele nasce, ele numa gruta simples, pobre. José sofre, é uma das dores de São José, né? De ver o Filho de Deus nascer numa gruta fria de Belém, no dezembro, que é frio, na Terra Santa, mas ele é adorado pelos pastores, adorado pelos anjos no céu e adorado pelos reis magos. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 526, ele diz assim que o mistério do Natal se realiza em nós quando Cristo toma forma em nós. Natal acontece também em cada um de nós, o Catecismo diz. Quando Cristo toma forma, ou seja, quando Cristo está em nós. Né? O Natal é o mistério desse admirável intercâmbio, diz o Catecismo. Que intercâmbio é esse? É o que fala a liturgia das horas. Né? O Criador da humanidade,
assumindo um corpo humano, dignou-se nascer de uma virgem. E tornando-se homem, sem intervenção do homem, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Ele nos doou a sua própria divindade. Essa citação está na liturgia das horas. Uma outra coisa que as pessoas perguntam é sobre a data do Natal. A data do Natal de Jesus, ela foi calculada, fixada por um monge da Idade Média, chamado Dionísio o Pequeno, que morreu em 556. Ele se enganou por alguns anos, fixando o nascimento de Cristo no ano 753 da fundação de Roma. Ok? 753. E fixou então para o dia 25 de dezembro. Né? Mas, na verdade, esse seria então o ano zero da era cristã, né? Ano zero do nascimento de Cristo. O ano 753 do Império Romano. Só que a gente sabe que o Dionísio errou aí 6 a 7 anos. Por quê? Porque nós sabemos que Herodes, que perseguiu o menino Jesus, ele morreu no ano -4, ou seja, 4 anos antes do ano zero, que foi fixado o nascimento de Cristo. Ora, se o Herodes morreu no ano -4 e ele perseguiu Cristo, então Cristo nasceu antes. Então Cristo deve ter nascido por volta do ano -6, ou seja, 6 anos antes do ano zero, que foi fixado o nascimento de Cristo. Mas isso não tem problema, né? Não muda nada na nossa história, na nossa fé. Bom, depois que Jesus nasceu na sua infância, então ele sofreu a circuncisão. O que era a circuncisão? Circuncisão era aquela marca que Deus mandou que Abraão colocasse em cada menino. Né? A circuncisão, o que era? Cortava a pele, né, da ponta do chamado prepúcio. Prepúcio, aquela pele que cobre a glande do pênis do menino. Esta marca já era feita lá onde Abraão vivia, na Mesopotâmia. Então, Deus aproveitou um costume que Abraão já conhecia e disse: vamos colocar essa marca no povo judeu. Todo menino que nascer ao 8º dia vai receber o nome e vai ser circuncidado. Tanto então que São José fez a circuncisão de Jesus e lhe deu o nome de Jesus. Porque o anjo já tinha dito para José, lá em sonho, né, quando disse: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é obra do Espírito Santo. Você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus quer dizer o quê? Deus salva, ou Salvador. Né? E aí é muito importante a gente entender isso, porque Jesus veio, ele vai tirar o pecado do seu povo. Jesus não veio para outra coisa, gente. Jesus não veio para fundar uma igreja como se fosse uma ONG de assistência social, não veio para acabar com toda a fome do mundo, nem toda a miséria do mundo. Ele veio para tirar a causa de todo o mal, a raiz de todo o mal, que é o pecado. Por isso, esta é a missão da igreja. A igreja que não tira o pecado do povo é uma igreja que está vazia. Uma igreja que só fala de política, de economia, de isso, é uma igreja vazia. Porque Cristo veio para tirar o pecado do seu povo. Então, a circuncisão de Jesus, no 8º dia, como eu disse, né, é um sinal da descendência de Abraão. Cristo, ele é filho de Abraão, da tribo de Judá, pertence ao povo judeu, né, homem verdadeiro, igual a nós em tudo, exceto no pecado, como diz a carta aos Hebreus. Né? Então, ele está sujeito à lei, né? Capacitado para o culto de Israel, do qual, então, ele participará durante toda a sua vida. Né? Veja, Jesus vai frequentar o templo, nas grandes festas judaicas ele vai, a partir de 12 anos de idade, quando o menino se tornava maior de idade para eles, né? Com 12, 13 anos, Jesus já começa, ele vai à festa da Páscoa, vai à festa
né, de Pentecostes e vai à festa dos tabernáculos. Isso toda a vida dele até, né, a sua morte. Né? Bom, depois do outro evento da vida de Jesus, da infância, a Epifania, a manifestação dele. E a Epifania, essa manifestação de Jesus como o Messias, Filho de Deus e Salvador do mundo. Então ele se mostra, já falamos, primeiro ele se mostra aos pastores, mas depois vai se apresentar aos magos. Os pastores representam o povo judeu, os magos, vindos lá do Oriente, pagãos, são representantes de todas as religiões pagãs. Por quê? Porque o Cristo veio para todos. É a universalidade do cristianismo, do catolicismo, da igreja. Né? Então, o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação do Verbo. Então está aí, Cristo se manifesta a todos. Esta vinda dos magos a Jerusalém para adorar ao Rei dos Judeus, olha o que eles disseram, viemos para adorar o Rei dos Judeus. Mostra que procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o Rei das Nações, porque a salvação virá dos judeus. Jesus já tinha dito isso, não é? Bom, então a sua vinda, a vinda de Jesus significa que os pagãos só podem descobrir Jesus e só podem adorar Jesus como Filho de Deus e Salvador voltando-se para os judeus. Porque ali é desse povo que ele nasceu, Jesus era judeu. Então, os pagãos vêm, né? Segundo uma tradição, eles devem ter vindo da Pérsia. Há um dado interessante nisso aí, né? Uma vez eu vi essa explicação lá em Israel, quando nós estávamos lá diante da Basílica de Belém, onde Jesus nasceu, da Natividade. Né? É a única basílica que não foi destruída pelos persas, quando os persas dominaram a Terra Santa por um período. Eles destruíram as basílicas que Santa Helena tinha construído, a mãe do imperador construiu. Mas eles não destruíram a Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu. Por quê? Porque os persas teriam visto na fachada da Basílica um desenho dos Reis Magos e que estava vestido como eles. Então eles perceberam que eram como eles, por isso eles não destruíram a Basílica do Santo Sepulcro. Então, essa tradição mostra que os reis magos devem ter vindo da região da Pérsia. Muito bem, vamos para mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Meus amigos e amigas, já estamos de volta aqui com a nossa Escola da Fé. Queria dizer a vocês o seguinte, muitas pessoas sempre me pediram para fazer um curso bíblico. Então, eu gravei um curso bíblico há muito tempo atrás em CD, só que CD caiu de moda, né? Então, esse curso, um curso que eu tinha gravado aí de mais ou menos 100 horas, esse curso não está mais disponível na nossa editora Cleofas. Então, eu passei a escrever o curso bíblico em livros. São 6 volumes, estão aqui, né? Tem aqui os 6 volumes desse curso. Né? Começa com o primeiro, que é sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? E vai até o Apocalipse. São 6 volumes. Bom, depois que eu escrevi isso aqui, aí as pessoas começaram a sugerir que eu fizesse um curso online. Então eu gravei um curso bíblico, né, pela internet. Esse curso está disponível, né? São 4 módulos, porque é um curso longo. Você imagina estudar os 72 livros da Bíblia, um por um, com detalhe. Então, o que eu fiz? Gravei o curso em 4 módulos e a pessoa pode adquirir cada módulo, pode se inscrever em cada módulo. O módulo 1 são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Depois o módulo 2 são os livros proféticos, os livros sapienciais, né? Os livros históricos. O terceiro bloco são sobre os 4 evangelhos.
E o quarto módulo é sobre as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Para cada módulo tem os livros. Então a pessoa que se inscreve num determinado módulo vai receber também os livros desse módulo. De modo que a pessoa tem o curso online e tem também o livro. Não é a mesma coisa, mas o conteúdo é o mesmo. Então você tendo o livro, você pode aí depois com calma, querer rever tudo de novo, está no papel. E pode ouvir também aquilo que está ali no curso gravado, certo? Como é que você faz para se inscrever nesse curso? Tem um site, né? cursobiblico.cleofas.com.br. É simples. cursobiblico.cleofas.com.br. Muito bem, vamos em frente com a nossa conversa sobre Jesus. Eu estou falando da Epifania. Epifania quer dizer manifestação, a palavra grega quer dizer manifestação. Cristo, então, se manifestou primeiro ao seu povo na pessoa dos pastores, depois manifestou aos pagãos na pessoa dos magos. E a história dos magos é interessantíssima, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Deus fez uma estrela brilhar diferente para eles. Esses magos não eram magos no sentido de magia negra, não. Magos no sentido de conhecedores da astronomia, que naquele tempo já se existia um pouco. Eles perceberam uma estrela diferente e eles já conheciam o Messias. Por quê? Porque vocês sabem que os judeus se espalharam pelo mundo. Em todo lugar que os judeus iam, eles montavam a sinagoga. E muitos pagãos frequentavam as sinagogas. Eram chamados neófitos, que acabavam aderindo à fé judaica e esperavam o Messias, o Salvador. Acho que você lembra aquela passagem, por exemplo, né, daquele eunuco da rainha lá da Etiópia, que vinha num carro lendo o profeta Isaías. E Deus mandou que o diácono Filipe fosse encontrar com ele. Né? E Filipe perguntou para ele, você entende o que você está lendo aí? Ele disse, não tem ninguém que me explique. Então Filipe explicou para ele. Ele estava lendo capítulo 53 de Isaías. Veja, um homem que era pagão, eunuco, da rainha lá da Etiópia. Mas já conhecia o Antigo Testamento, estava lendo o Antigo Testamento e esperava a vinda do Salvador. Então, esses magos era a mesma coisa. Eles eram lá do Oriente, lá da Pérsia, mas havia judeus lá que já tinham sinagogas lá. Nessas sinagogas, alguns pagãos frequentavam, aderiam, alguns eram até circuncidados, aí podiam fazer parte dos cultos judeus, né? Outros não, eram chamados neófitos. Então, que coisa bonita, os magos acreditavam no Salvador que viria pelos judeus. E quando eles chegam a Jerusalém, ele diz, nós viemos adorar o rei dos judeus, cadê? E ninguém sabia de nada. Mas veja que coisa interessante, Herodes se assustou. Opa, peraí, está previsto nascer um Messias. E esse cara vai tomar meu lugar. Então vamos matar esse menino. Toda a história você já sabe. Mas que coisa bonita os magos, né? Quando eles chegaram em Jerusalém, a estrela desapareceu. E disseram, e agora? Não é aqui, ninguém sabe. Mas quando eles partiram de Herodes, a estrela reapareceu e levou eles até Belém, onde o menino estava. Essa estrela representa para nós a fé, a luz da fé, que guia a gente até Jesus Cristo. É muito bonita essa reflexão que os santos padres da igreja, os santos doutores fazem. Os magos podiam ter pensado assim, eu acho que nós erramos. Como diz o caipira, vamos voltar para trás. Não voltaram para trás, não. Eles foram até Belém. Então, é como a gente, né? De vez em quando a gente tem umas manias, né? Ou uns cansaços na fé. Vou voltar. Não, vamos em frente. A fé não aceita que a gente dê um passo para trás, tem que ser sempre para frente. Mesmo nos sofrimentos, mesmo nas decepções, a gente sofre decepção mesmo, né? Às vezes decepção de gente da própria igreja. Olhe para frente. Cristo não nos decepciona.
né? Então está aí. Né? Depois da apresentação de Jesus no templo, outro fato importante da infância de Jesus, importantíssimo, né? A apresentação de Jesus no templo mostra Jesus como primogênito pertencente ao Senhor. Porque lá no Antigo Testamento estava definido na lei de Moisés que todo primogênito, tanto de homens como de animais, pertencia a Deus, era consagrado ao templo. Só que para trazer de volta do templo tinha que pagar uma oferta, né? Então foi o que José e Maria fizeram aos 40 dias. E também era para a purificação da mãe. Mas que história é essa, purificação da mãe? Não era uma purificação no sentido moral, era purificação no sentido ritual. Para a lei mosaica, né, a mulher quando dava à luz, porque ela ficava ainda com um certo fluxo de sangue, ela era considerada impura. Toda mulher na menstruação era considerada impura. Não impura por pecado, impura por ritual, o rito. Então tinha que prestar um culto no templo. Então, Nossa Senhora, que não teve culpa nenhuma, e nem deu à luz de maneira como todas as outras mulheres, não. Porque o parto de Maria foi milagroso. Santo Agostinho fala na Virgem antes, durante e depois do parto. Então Maria nem teve fluxo de sangue, nem precisava, nem esse rito, né, de purificação, mas, como ela quis viver de acordo com a lei mosaica, ela foi lá e apresentou o menino. Então a gente vê aquele velho Simeão e aquela profetisa Ana, de mais de 80 anos, né? Eles simbolizavam que toda a espera de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. Olha que coisa bonita. Os profetas tinham anunciado o Messias mais de 1000 anos. Agora, Ana e Simeão recebe o menino nos braços. Significa o quê? Toda a espera de Israel que vem, então, ao encontro do seu Salvador. E ninguém festeja nada, ninguém sabe nada, só aqueles 2 anciãos celebravam. As coisas de Deus são assim, né? Acontecem no silêncio, né? Então Jesus é reconhecido como o Messias, tão esperado. O velho Simeão vai dizer, luz das nações, glória de Israel, né? Mas também vai dizer para Maria e para José, esse menino é colocado como sinal de contradição. Ou seja, ele vai ser uma palavra dura contra o pecado, contra o mal. E a igreja também. A igreja que é a continuação do Cristo na vida da humanidade, a igreja também ela é sinal de contradição. Por isso que a igreja é perseguida, por isso que a igreja é caluniada, por isso que a igreja é pisada, porque a igreja ela é sinal de contradição. Né? Essa espada de dor que o velho Simeão predisse para Maria, ela anuncia esta outra oblação perfeita e única da cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. O velho Simeão fala isso, a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Né? Então, Jesus, meus irmãos, como os profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. A gente vê Jesus, né, já com 12 aninhos de idade, lá no templo. Né? E ficou ali, se perdeu de seus pais. O templo de Jerusalém era uma coisa maravilhosa. Eu não sei se você já teve oportunidade, se você entrar aí na internet e entrar aí no Google, escrever o templo de Herodes ou o templo de Jerusalém, gente, era uma coisa magnífica. Era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Os judeus diziam, quem não conheceu o templo de Jerusalém não conheceu a grande maravilha. Era uma coisa esplendorosa. A gente lê a descrição de como era o templo de Jerusalém. Então Jesus, já com 12 anos, fica encantado por esse templo, né? Ele teve pelo templo mais profundo respeito, tanto é que ele se perde dos seus pais, tanto que ele ficou ali extasiado pelo templo.
Depois a gente vê que ele vai, né, inclusive, expulsar os vendilhões do templo. Não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. A casa do meu pai é uma casa de oração. Né? No pátio maior do templo, que era chamado Pátio dos Gentios, porque o templo tinha o Pátio dos Gentios, que todo mundo podia entrar, depois tinha o Pátio dos Judeus, que só os judeus podiam entrar, o Pátio dos Homens, tinha o Pátio das Mulheres, que eles não misturavam, e depois tinha o Pátio dos Sacerdotes, onde os sacerdotes prestavam todos os cultos. Então, no grande pátio dos judeus, que era dos gentios, para vocês terem ideia, tinha 480 metros de largura e cerca de 380 metros de profundidade. Era uma coisa gigantesca que Herodes construiu para os judeus. Né? Ali, o que acontecia? Havia uma série de comércio, inclusive aprovado pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, que tiravam a parte disso aí. Por isso que Jesus fica furioso de verem fazer da casa do meu pai um covil de ladrões. Né? Bom, então ali, no Templo de Jerusalém, Jesus foi apresentado por José e por Maria, 40 dias depois de seu nascimento. Com 12 anos, então, ele decide ficar no templo para lembrar a seus pais que ele deve dedicar-se às coisas do seu pai. Olha que bonito. Quando Nossa Senhora disse a ele: meu filho, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu estávamos procurando os aflitos. Ele disse: vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Tem outra tradução que diz assim: vocês não sabem que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Gente, já com 12 anos de idade, ele já tinha essa consciência que era o filho do pai que veio para cuidar das coisas do pai. Né? Então, durante os anos da sua vida oculta, ele subia ao templo todo ano, né? E até o dia da sua morte. Um outro episódio importante da vida de Jesus, que eu pulei aqui, mas não quero deixar de falar, é a fuga para o Egito. A gente sabe, né, que houve aquele massacre dos inocentes, que manifestam o quê? A oposição das trevas à luz. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, diz o evangelista São João, né? Capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Né? E Jesus, então, ele tem que fugir para o Egito. Né? Então, isso mostra que toda a vida de Jesus vai estar sob o signo da perseguição. Toda a vida dele. Já de menininho, 40 dias, tem que fugir para o Egito, e é uma fuga terrível, gente. Eu fiz essa travessia de Israel até o Cairo, no Egito, de ônibus. Pra vocês terem ideia, nós saímos 4 horas da madrugada de Tel Aviv, em Israel, atravessamos todo o deserto do Sinai, só que num ônibus com ar-condicionado, asfalto, né? Mas só fomos chegar no Cairo 8 horas da noite, de 4 da manhã a 8 horas da noite. Agora, você imagine Jesus, Maria e José fazendo isso a pé, caminhando, num deserto que de dia chega a mais de 40 graus e à noite a temperatura cai quase que a zero. Com uma criança, né? A gente, sabe, precisa meditar todas essas coisas para a gente ver o quanto Jesus sofreu por nós desde que ele nasceu. Né? Então, isso é muito interessante. Né? Os seus compartilham com ele essa perseguição. A sua volta do exílio lembra o quê? Depois ele voltou. O Herodes morreu, ele voltou. A volta de Jesus do exílio lembra o êxodo do povo judeu que vem também do exílio para a Terra Santa. Né? Tá aí. Então, a gente tem aí um pouco da infância de Jesus. A vida oculta dele, ele viveu em Nazaré, nada de especial, vamos dizer assim, vivendo ali na carpintaria de São José, ajudando seu pai. É o que a gente sabe, e além disso, a gente não sabe quase que mais nada. Tá bem? Muito bem, aqui terminamos a nossa aula de hoje. Agradeço a sua atenção e peço aos sacerdotes, diáconos, porventura esteja nos acompanhando, que nos dê
a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.